Boa tarde. Continuando a nossa divulgação pela TV ANAF, do Dia Comemorativo ao Advogado Público e ao aniversário da ANAF. Nós continuamos com a nossa programação e com a nossa divulgação dos talentos dos nossos associados. E nessa tarde, o nosso convidado é o doutor Fábio Marcelo de Rezende Arruda, que é procurador federal, que começou a carreira como procurador autárquico em 1995 e depois passou para procurador federal, integrando o quadro da Procuradoria Federal Geral da Advocacia Geral da União. Ele estava em exercício no Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, DNR do Rio de Janeiro. O doutor Fábio é de Petrópolis. Ele chefiou a Procuradoria do DNR-DENIT no Rio de Janeiro no período de 2000 até 2004. Em 2004, passou a ocupar o cargo de diretor do Departamento de Outorga da Secretaria de Política Nacional de Transportes do Ministério dos Transportes, tendo concluído a segunda etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais, cujos contratos foram assinados no primeiro semestre de 2008. Em 2006, concluiu com aproveitamento o curso de especialização de Direito Público pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP. Em julho de 2008, foi nomeado Procurador-Geral da Procuradoria Federal Especializada, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, Unidade Jurídica Descentralizada da Procuradoria-Geral da Advocacia Geral da União. O doutor Fábio vem aqui mostrar o seu talento como autor de diversos artigos e monografias sobre o direito rodoviário e programas de concessão de rodovias federais, tendo publicado as seguintes obras: Aspectos Jurídicos das Rodovias, Estudos e Pareceres do Direito Rodoviário, Concessão e Administração de Rodovias, Orientações Jurídicas sobre a Infraestrutura de Transportes. Doutor Fábio, é uma alegria para a ANAF receber o senhor, nosso associado, nessa tarde que se comemora o Dia Nacional da Advocacia Pública e o dia do aniversário da ANAF. Primeiro, quero parabenizá-lo por ser advogado público e, segundo, quero agradecer a sua presença para contar um pouco aqui sobre o que o motivou a escrever sobre direito rodoviário e sobre os aspectos que se inserem no associado, no integrante da carreira jurídica, quando pensa em escrever sobre determinado tema. A palavra é sua, doutor Fábio. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à ANAF pelo convite, especialmente na pessoa da doutora Daione, ou Dione, né? Eu acho que é Dione. Dione, né? E dizer que eu estou muito honrado com a participação, principalmente nesse dia onde se festeja ou se celebra o Dia do Advogado Público. É muito importante esse tipo de iniciativa, porque isso congrega todos os membros, não apenas aqueles que estão em atividade, mas, sobretudo, os que já se aposentaram. E eu vejo isso como uma iniciativa muito, muito importante para a carreira, né? Com relação às minhas obras, foram quase 40 anos de serviço público prestado com exclusividade dentro do âmbito de transportes, né? Eu sou da geração em que você fazia o concurso público, fazia a prova de seleção para uma determinada autarquia. Você não fazia uma prova como se faz hoje, onde você é designado a trabalhar depois de aprovado na prova em variadas fundações ou autarquias, né? No meu tempo, você fazia para uma determinada entidade. Inclusive, as provas eram promovidas pela própria entidade pública, né?
E, no caso, fui para eu escolhi o DNR porque tinha já uma tradição familiar. Meu pai foi procurador federal também, né? E, infelizmente, já faleceu em 94, ele já estava aposentado, né? Saiu na compulsória, né? Aos 70 anos. Mas, de qualquer modo, eu ainda, como entrei em 85, cheguei a desfrutar quase 10 anos da companhia dele, que muito me passou sobre o conhecimento sobre a área de transporte, sobretudo rodoviário, porque ele é do tempo em que praticamente essa área pública era mais, vamos dizer assim, onde as iniciativas se davam com maior frequência, porque ele entrou no serviço público lá em 47, né? Então, nessa época, o Brasil tinha uma vocação de prestar serviço de transporte praticamente rodoviário, né? Construir estradas era a grande política existente. Hoje se tenta equilibrar um pouquinho com a área ferroviária, né? O atual ministro aí, o ministro Tarcísio, está empenhado em fazer do transporte ferroviário uma realidade, principalmente aquele transporte de passageiros, né? Porque nós temos o transporte ferroviário, mas ele é muito destinado à área de carga. E o que se quer é fazer que, como na Europa existe, nos Estados Unidos, você tenha volte a ter, né? Trens de passageiros, né? Então, foi toda uma vida pública de quase 40 anos dedicada a essa área, seja no nível autárquico, seja no nível da administração direta junto ao Ministério. Como a senhora fez referência aí na minha apresentação, o período de 2004 até 2008, eu permaneci no Ministério dos Transportes, deslocado da minha atribuição jurídica e exercendo uma atividade mais administrativa. Lá eu na verdade, era um gestor público, como qualquer outro, e tinha por objetivo alavancar o programa de concessões que não estava tendo um tratamento muito eficiente. Precisava que fosse retomada as concessões que haviam sido iniciadas em 96, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, e depois não se deu seguimento a isso. Então, eu fui com esse objetivo de alavancar 7 contratos envolvendo as principais rodovias brasileiras, como a Fernão Dias, né, que liga Minas Gerais a São Paulo, a Regis Bittencourt, que vai em direção ao sul do país, né, passando pelo Paraná, por Santa Catarina, entre outros, né? E quando foi em 2008, eu fui guindado para a Procuradoria-Geral do DENIT, voltando à minha origem, né, de atividade autárquica, mas também na área de transportes. E, a partir, então, dessa etapa, desse ciclo, eu fiquei no DENIT até final de 2011 e, como resultado desse trabalho, eu produzi essa última obra que é mencionada aí como uma daquelas que eu fiz, né? Porque, agora respondendo a doutora Dione aí mais diretamente, na verdade, cada livro desse que está aí corresponde a um ciclo funcional da minha vida. O primeiro, que trata dos aspectos jurídicos das rodovias, foi, na verdade, uma homenagem que eu fiz ao meu pai. Em 97, eu publiquei essa obra, colecionando uma série de manifestações que ele havia feito de forma
separada individualmente em inúmeros processos administrativos, e eu fiz, então, uma coletânea dessas manifestações, um resumo delas, e montei esse primeiro livro, se eu não me engano, são 10 capítulos, sendo que dos 10 capítulos, 9 são pensamentos, ideias que ele desenvolveu na Procuradoria por quase 50 anos. Né? Meu pai foi um dos fundadores da Procuradoria, então ele conhecia muito dos assuntos ligados à área. Então, eu publiquei esse livro em memória dele, em homenagem a ele. Depois veio o livro onde nós fizemos, colecionamos estudos e pareceres que eu produzi por conta da primeira etapa do programa de concessão. Quer dizer, os primeiros concessionários de rodovias no Brasil foram, na sua unanimidade, eram 5 contratos, mas todos eles eram empreiteiros, eles não eram, não tinham conhecimento do que é administrar uma rodovia dia e noite, tomar conta de uma estrada. Eles faziam obras, eles participavam de licitações, venciam as licitações e iam fazer, então, as obras correspondentes. Mas cuidar da rodovia, tomar conta da rodovia, eles não sabiam. E conceder uma estrada, entregar para a iniciativa privada um bem público, sobretudo, contratar alguém que vai tomar conta daquilo, cuidar daquilo, dia e noite, noite e dia, né? Não só da estrada, como dos seus usuários, né? Das pessoas que por ali trafegam. Então, isso era uma coisa absolutamente desconhecida para a iniciativa privada na época. E acabou recaindo sobre a Procuradoria do então DNR a responsabilidade de dotar os concessionários de informações e de orientações de como proceder, né? Nessa vigília, nessa atividade diária de fiscalizar, cuidar da rodovia. E daí surgiu esse segundo livro, que eu colecionei aí algumas manifestações que eu tive a oportunidade de produzir nesse âmbito, de orientar o concessionário como ele deveria proceder na guarda e na administração da rodovia. O terceiro foi um terceiro ciclo, foi aí a concessão e administração de rodovias, foi uma obra que eu fiz logo depois que eu saí do Ministério. Eu fui para lá com aquela missão de alavancar os novos contratos de concessão, que iriam começar a ter início a partir de 2008, e isso exigiu de mim muitas manifestações no Ministério, junto ao TCU, junto aos conselhos correspondentes, junto à própria Presidência da República, junto ao ministro. Quer dizer, eu tive um trabalho muito intenso nessa época. Então, quando eu terminei, eu resolvi fazer uma coletânea do que havia sido assim, mais, dentro da minha visão, mais importante do que eu havia escrito, e condensar num livro que eu batizei aí de concessões e administração de rodovias. E, finalmente, veio o quarto, foi quando eu concluí a minha etapa como procurador-geral do DENIT, né? Logo depois que eu saí do Ministério, eu fui para o DENIT e voltei, vamos dizer assim, para o DENIT, agora na condição de procurador-geral. Foi uma etapa da minha vida funcional em que exigiu muito de mim, porque, além de eu exercer uma função nacional, que me cabia dar uma orientação para todos os procuradores que estavam atuando em atividade no DENIT, né, eu tinha um quadro de assessores muito reduzido. Então, isso exigia de mim muitas manifestações, por conta de aprovações e
e exame de inúmeros pareceres que vinham de todos os recantos do país, e acabavam por se pousar sobre a minha mesa, exigindo as minhas manifestações, né? Então, isso gerou muitos pareceres, muitos despachos, alguns de natureza orientativa, outros de natureza normativa, que eu também consolidei nesse último livro. No fundo, doutora Johnny, o que eu busquei com isso? Primeiro, difundir as minhas ideias. Segundo, abrir o debate, porque é um assunto na área de transportes e na área rodoviária, aquaviária e ferroviária, porque o DENIT tem essa tríplice atividade, né? Não é uma autarquia dedicada ao âmbito rodoviário. Ele cuida de rodovias, cuida de ferrovias e também de vias aquaviárias. Então, é uma atividade muito, assim, vamos dizer, variada e com aspectos, características muito próprias de cada uma dessas formas de transporte. Então, só conhece esses assuntos quem passou por lá. Fica muito difícil para um procurador ou um advogado público que nunca tenha estado numa autarquia desse gênero, conhecer. Então, o meu objetivo foi fazer com que as minhas ideias pudessem ganhar um público que conhece o assunto e que não conhece, exatamente para abrir o debate e tornar cada vez... Porque a gente não é o dono da verdade, né? Na nossa atividade, a gente tem muito de procurar colocar, claro, com uma visão assim, tanto quanto pública quanto possível, né? Privilegiando sempre o interesse público, mas a gente acaba colocando sempre uma ideia muito sua, muito individual, né? E às vezes não tem oportunidade de debatê-la antes, né? Porque o administrador público exige respostas imediatas, né? Eu não posso dizer para ele, olha, só espera um pouquinho, diretor, porque eu tenho que me reunir com a procuradoria para ver. Não, eu, como procurador-geral, a presunção é de que conheço o assunto. E se conheço, tem que dar a resposta quase que instantaneamente. E isso acaba fazendo com que a gente tenha uma função assim muito solitária, né? E a ideia de se publicar esses livros foi exatamente difundir essas ideias para que ela ganhasse mais publicidade e pudesse ser conhecida de mais pessoas, mais membros da advocacia pública. A ideia foi essa. Desculpe eu ter me demorado tanto, mas é que precisou Não, fazer essa... Era necessário, né? E isso é super importante, porque, como o senhor disse, a atividade gerencial é uma atividade muito solitária. Porque, por mais assessores que se tenha, a, a decisão final sempre é do gestor. Né? Ainda que, muitas vezes não há nem como se ter discussão a respeito de determinados assuntos, né? Exato. Eu sempre falo que o gestor é um acumulador de afetos, porque eu acho que toda profissão ela exige que se tenha uma gama de afetividade naquilo que se está fazendo, para se prestar um bom serviço público. A atividade de um profissional, de um advogado público, para mim, se resume a essa afetividade. É aquilo que você vai distribuir para aquele público que espera de você. Então, assim, o senhor apresenta, quando o senhor escreve um livro, quando o senhor traz ao público o trabalho todo que foi realizado, ninguém imagina o que é que existe por trás do mecanismo de uma cidade que funciona bem, em termos ferroviários, em termos terrestres, né? Muitas vezes a gente não sabe o que está envolvido, inclusive o próprio sacrifício pessoal do gestor, né? Como a gente falou, é uma atitude solitária. Então, é muito importante que se divulgue, que se fale sobre isso, que até para as gerações, né, que daqui a um tempo vai ser tudo tão informatizado e tudo tão indiferente,
que as pessoas não vão pensar que um dia existiu um gestor que estava preocupado em prestar um bom serviço e apresentar um serviço de qualidade para o público, porque essa, para mim, é a função do advogado público, né? É apresentar um produto de qualidade que a sociedade espera. Claro. O senhor tem os livros aí para mostrar para a gente? Tenho. Deixa eu só pegar os outros aqui. Eu deixei aqui só um pouquinho. Olha, esse aqui foi o primeiro, que foi o que eu fiz em homenagem Ao seu pai. ao meu pai, né? É um Rodolfo. livro que fala de muitos assuntos, sobretudo da administração rodoviária, como ela se dá, como ela acontece, como surge uma estrada e de que maneira os princípios jurídicos que regem essa administração. E no último capítulo é que eu comecei a falar um pouquinho sobre concessões, porque quando eu fiz, em 97, nós tínhamos completado um ano da assinatura dos primeiros 5 contratos. Então, havia muito pouca ainda referência sobre isso, porque no Brasil, para a senhora ter uma ideia, a administração de rodovia ela sempre foi feita pelo poder público. Ela nunca entregou para o particular administrar. A última vez que tinha acontecido isso foi no século XIX, meados do século XIX, a estrada União Indústria, que é uma estrada que liga Petrópolis a Juiz de Fora, ela foi construída por um particular, fruto de uma concessão do governo imperial ainda. Isso em 1850. E em 6 anos, o particular construiu essa estrada ainda de terra, né? Que era usada por carruagens, por charretes e tudo. Isso a gente falou muito sobre esse assunto em várias palestras para as quais eu fui convidada a falar sobre concessões, e deixei registrado aqui algumas situações, mas só no último capítulo, porque os 9 anteriores foram coisas, aspectos e pensamentos que o meu pai produziu durante a vida funcional dele. Esse foi o primeiro, Aspectos das Rodovias, de 97. Depois teve esse segundo aqui, que foi um livro que eu escrevi exatamente tratando das dúvidas que os concessionários tinham, né, no administrar a rodovia. A gente era ouvido em quase tudo. Uma vez vieram me perguntar como é que eles deviam proceder se o usuário o acidente tivesse sido fatal, o usuário morreu na pista, porque o contrato prescrevia que o concessionário era obrigado a prestar o auxílio médico ao usuário, transportando o usuário para o hospital mais próximo, numa UTI. O concessionário teria que ter uma UTI destinada para esse fim, socorrer o usuário acidentado e levá-lo para o hospital mais próximo. Mas quando se tratava de um usuário que morreu na pista, o contrato não dizia nada. Afinal, ia levar o cadáver para o hospital, ia levar para o IML, o que iria fazer? Esperava a polícia chegar para primeiro fazer a lavratura da ocorrência, enfim, dúvidas como essas, simples, mas que ocorriam porque o contrato era omisso, não falava sobre isso, a gente tinha que suprir isso com uma manifestação jurídica que desse um norte, desse um caminho para o concessionário. Então, ele reuniu algumas manifestações minhas sobre isso. Isso aqui é de 2002, esse livro é de 2002. Depois veio a minha participação no Ministério, foi quando eu fui trabalhar em Brasília,
a partir de 2004. Esse livro aqui ele foi até prefaciado pelo ministro Marco Aurélio, a quem eu tenho muito carinho, gosto muito dele, somos amigos, e lamentei muito ele ter deixado o Supremo. Para mim, ele era uma referência lá na Corte Suprema, né? E ele foi feito em 2009 e trata exatamente da minha experiência como gestor. O que me foi questionado a respeito das concessões de rodovias na qualidade de gestor. Eu aqui não escrevo, claro que tem uma conotação jurídica as manifestações, porque eu não deixava Mas eu procurava sempre me louvar nas manifestações da consultoria jurídica do Ministério, né? Para não haver um sobrepasso assim de competências, né? Eu não, sempre que precisava de uma orientação jurídica, eu pedia a Conjur. Eu me abstinha de decidir sozinho, porque para isso é que ela estava lá, né? A consultoria jurídica. Mas é uma obra interessante porque fala da escolha do parceiro certo, como é que a administração escolhe o seu parceiro, como deve ou deveria escolher, né? Fala sobre a área do contrato, o objeto, a mutabilidade, a possibilidade de modificações, porque são contratos de longos períodos, 30, 40 anos, né? A gente não vai imaginar que um contrato desse permaneça igual do início ao fim. As coisas vão acontecendo e as mutações vão acontecendo também, né? A questão do cuidado com a rodovia, a questão do risco geral de tráfego, né? Quando diminui o tráfego, e aí ele cobra menos, porque passa menos veículos nas cabines, né? Por qualquer razão. De quem é esse risco? A quem cabe ficar com esse risco, né? Do número de veículos. Enfim, uma série de questões, é muito variado. Foi a época da minha gestão como administrador. Isso é de 2009, porque eu saí em 2008 do Ministério, aí fui para o DENIT. E aí tive tempo para fazer isso aqui. E aí veio o outro, finalmente, esse livro, que eu, inclusive, eu não sei se a senhora tomou conhecimento, mas eu cheguei a fazer uma doação para a ANAF, de alguns exemplares. Eu não sei se foram distribuídos para os colegas, e me coloco à disposição, porque eu ainda tenho alguns exemplares em casa desse último, né? Os outros eu não tenho mais, porque já faz mais tempo. Mas esse último livro eu ainda tenho exemplares aqui, seria um prazer para mim disponibilizar para a ANAF, se houver interesse. Pode disponibilizar, inclusive para a gente sortear com os associados. Não tem problema, não. Será muito bem-vindo. O problema é encontrar uma maneira de encaminhar para aí de forma segura, porque agora Petrópolis, até a questão dos correios aqui está complicada, né? Nós estamos com dificuldades aqui, porque os correios eles ficam exatamente no centro histórico, e aí as lojas não estão nem abrindo, né? Por conta A gente da administra limpeza. quando as coisas se acalmarem. Mas talvez se tivesse aqui um representante da ANAF no Rio de Janeiro e ele pudesse buscar aqui em Petrópolis, não haveria problema nenhum, não. A gente vê de que forma que a gente vai conseguir fazer isso. Vamos administrar. Tá bom. Então, doutor Fábio, fica a minha oferta. Muito obrigada pela oferta. Muito obrigada por ter vindo dividir o conhecimento com a gente nesse dia em que se comemora o Dia Nacional da Advocacia Pública e o aniversário da ANAF. Para a gente é sempre um prazer trazer o associado para dentro da ANAF. E só gratidão. Uma boa tarde para o senhor. Então, muito obrigado. Siga a nossa programação, que temos programação até o final do dia. Com certeza. Tá bom. Muito obrigado pelo seu convite e pela atenção e a oportunidade de falar sobre isso. Tá bom? Grata. Nada. Até logo.